Olá, no tópico do direito coletivo do trabalho, um dos temas que se discute é sobre os conflitos coletivos de trabalho. Então, o conflito é essa divergência de interesses, mas no caso, conflito coletivo de trabalho é quando o interesse em discussão é comum aos membros ou ao grupo de trabalhadores, por isso coletivo. Então é um reajuste que o grupo ou que a categoria almeja e que, por exemplo, o empregador não concorda. Ora, quando esse conflito coletivo, algo que interessa de forma comum aos membros do grupo, está voltado a uma condição de trabalho, então, quando se almeja uma nova condição de trabalho ou manter uma que já existia, chama-se o conflito de natureza econômica. Então, conflito de natureza econômica, conflito coletivo de natureza econômica está voltado a condições de trabalho. Agora, quando esse embate, essa luta, essa divergência está relacionada à interpretação de uma disposição normativa que se aplica à categoria, então há uma divergência na interpretação de uma disposição normativa que se aplica à categoria profissional, não é? Então aí nós temos o conflito coletivo de trabalho de natureza jurídica. Essa classificação é importante. Os conflitos coletivos de trabalho de natureza econômica são os mais conhecidos, sobre condições de trabalho. E os de natureza jurídica são aqueles a respeito de interpretação de normas jurídicas voltadas à categoria em questão. E como esses conflitos, eles são solucionados? Porque o conflito é inerente à vida em sociedade, não é? A divergência de interesses. A luta por melhores condições de trabalho é algo inerente à vida em sociedade, não é? O embate entre capital e trabalho é natural existir. Mas não é bom que ele se perpetue o conflito. A harmonia da vida em sociedade exige formas de pacificação social. E quais são os meios de pacificar os conflitos? Então, nós temos, primeiramente, a autodefesa ou autotutela, significando um dos interessados impondo a sua vontade. Isso, em regra, não é mais admitido, não é autotutela, autodefesa, só em situações excepcionais. Uma das partes impor a sua vontade em face da outra. Isso no direito do trabalho é permitido em que caso? Justamente na greve. A suspensão coletiva, temporária e pacífica do trabalho é algo que os empregados decidem e impõem perante o empregador. Não há uma consulta para ver se o empregador concorda. Há o aviso que antecede a greve, mas é uma situação de autodefesa, excepcionalmente admitida e prevista até mesmo como um direito social fundamental dos trabalhadores, exercido de modo coletivo, mas um direito social dos trabalhadores. Então, a autotutela seria a greve. Mas a forma ideal de pacificação dos conflitos coletivos de trabalho qual é? É a autocomposição. É quando as partes chegam a um consenso de modo negociado, elas próprias, no diálogo. Então, chegam a um consenso, algo ali amigável, negociado, autocomposição, as próprias partes resolvem o conflito. É o modo ideal, porque quem melhor do que os interessados para pôr fim ao conflito coletivo de trabalho? Então aqui nós temos justamente a negociação coletiva, dando origem, a negociação coletiva é um procedimento de diálogo que vai dar origem ao acordo coletivo de trabalho ou à convenção coletiva de trabalho. São os instrumentos normativos que decorrem da negociação coletiva. Mas dentro da autocomposição, nós podemos fazer referência ainda a um terceiro que vai aproximar as partes. Esse terceiro não vai decidir, não vai impor uma decisão para acabar com o conflito, vai aproximar as partes, vai facilitar o diálogo. Pode ser que ele até faça alguma sugestão.
As partes não são obrigadas a aceitar. Como isso se chama? Mediação. O mediador, então, vai ter esse papel de aproximar as partes. Mas o mediador não impõe a decisão. Ele não decide imperativamente. Ele só facilita com que as partes cheguem a um consenso. E dentro da autocomposição, não é? Temos a mediação, podemos ter até conciliação, também é um terceiro com um papel de aproximar as partes, mas o que nós temos de diferente é a heterocomposição. Então, autotutela ou autodefesa, autocomposição e heterocomposição. O que seria a heterocomposição? É quando aí sim o terceiro decide, impõe a decisão. Heterocomposição para conflitos coletivos de trabalho surge na arbitragem, em que o terceiro é um árbitro. Então, há uma convenção de arbitragem que as partes decidem escolher um árbitro, um tribunal arbitral, uma câmara arbitral, para pôr fim ao conflito coletivo de trabalho. Mas também é heterocomposição a jurisdição estatal, em que o Estado juiz decide o conflito coletivo impondo a decisão. É o dissídio coletivo de trabalho na justiça laboral, não é? Então, nós temos aí os conflitos coletivos e várias formas de solução desses conflitos, sendo que a forma ideal entende-se ser a autocomposição, em que os próprios interessados chegam a um consenso. É isso, obrigado.